Nessa sexta questão do exercício, a gente teve aí no caso um cilindro, que aí por motivos óbvios, vocês já conhecem meus desenhos, não vou tentar desenhar um cilindro de fato, e um prisma, não é isso? A gente tem aí, vou chamar aqui de A e de B. No êmbolo de A, a gente tem um Pzinho, P, no caso, e a questão pergunta quanto vale a força que é aplicada no outro lado, certo? A gente sabe, galera, que para isso a gente vai fazer simplesmente uma regra de 3 simples, não tem o que discutir. Então, vou ter que a força aplicada no lado A está para a área do lado A, assim como a força aplicada no lado B está para a área do lado B. O grande detalhe vai aparecer aqui nessas áreas. No lado A, a gente vai ter que a força é P, a área é a área de um círculo. Eu vou dizer que o raio desse círculo vale L, tá bom, galera? Então, raio igual a L. Então, a gente vai ter que π vezes L quadrado, a área de um círculo, não é isso? Do outro lado, a gente vai ter FB, que é o que a gente quer, que está para a área desse prisma, que é um prisma quadrado no caso. Como a questão me diz que o diâmetro é igual à lateral, então a gente vai ter essa lateral aqui como sendo 2L, certo? A área de um quadrado, 2L ao quadrado, tá bom? Continuando aqui em cima, a gente vai ter, no caso, P está para πl quadrado, FB está para 4L quadrado. Fazendo meios por extremos, πl FB igual a P 4L quadrado. Esse L aqui quadrado também. E aí, apareceu L quadrado dos dois lados, posso simplesmente cortar. A questão quer saber quanto vale FB. FB, passo esse π para o outro lado. 4P sobre π. Resolvida a questão. Na sétima questão, se claramente eu quero que essa balsa, essa barca, no caso, não afunde, o que eu preciso é que o peso seja no máximo igual ao empuxo. É isso aqui que vai responder minha questão. Primeiro eu vou calcular o empuxo, tá bom? Empuxo, a gente pode calcular como sendo dGV. Só para relembrar, esse D, no caso, é a densidade do meio, no caso da água, gravidade e o volume do corpo que a gente tem, tudo bem? Então, vamos lá. O empuxo vai ser igual. A densidade foi igual a 1000, 10 à terceira, para facilitar a nossa vida. Gravidade 10. E a questão me disse que o volume é de 100 metros cúbicos. No caso, 10 ao quadrado. Então, o empuxo é igual a 10. Repete a base, soma os expoentes, porque eu estou multiplicando, não é isso? 3 com 1, 4, com 2, 6. O empuxo, 10 à sexta newtons. Se eu quero que o peso seja igual ao empuxo, e peso eu posso calcular como sendo massa vezes gravidade, então 10 à sexta igual a m vezes 10. M é igual a 10 à sexta dividido por 10, que é igual a 10 à quinta quilogramas. Isso quer dizer, galera, que a massa da balsa mais dos carros tem que dar 10 à quinta. Da balsa não, desculpa, da barca. Dá no mesmo. Então, essas duas massas somadas tem que dar 10 à quinta. Tudo bem? Vamos lá.
pensando aqui em quanto de carro a gente consegue levar. A gente tem que só a balsa tem uma massa de 1,5 10 a terceira quilogramas. Então, 10 a quinta, a menos 5 não, desculpa, 10 a quinta, menos, quer dizer 1,5 não, desculpa, 4 vezes 10 a quarta, 1,5 é a massa dos carros. Então, a gente vai ter, no caso, 10 vezes 10 a quarta, menos 4 vezes 10 à quarta, porque eu preciso igualar os expoentes. Então, a gente tem aqui 6 vezes 10 à quarta quilogramas. Isso aqui é a massa total dos carros que a gente pode levar. Por quê? Porque essa massa calculada é a massa total para esse volume aqui não afundar. Tudo bem? Então, se a massa dos carros 10 à quarta. Gente, de novo minha câmera descarregou no meio das resoluções, desculpa. Mas a gente vai ter aqui no caso 6 vezes 10 à quarta, que é a massa total de carros que a gente pode levar, dividido por 1,5 10 à terceira, que é a massa de cada veículo. Fazendo essa divisão, 6 dividido por 1,5, 4. 10 à quarta dividido por 10 à terceira, 10. Então, eu posso levar um total de 40 carros. Na oitava questão, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho um recipiente, beleza, com um certo fluido, onde a gente tem um cubo com parte dele mergulhado. A questão me disse que está mergulhado, no caso, 32 centímetros, certo? E a partir disso, eu quero saber a densidade do cubo. Gente, se esse cubo não afundou completamente, é porque o peso dele é igual ao empuxo. Começar calculando esse empuxo de novo. Empuxo, a gente já viu hoje lá na sexta questão, dGV, que no caso o empuxo vai ser a densidade do meio que a gente está usando, no caso da água, 1. A gravidade não veio na questão, então vou fazer em função de G. E o volume é o volume mergulhado no caso. Então, 40 vezes 32 vezes 40, porque aí eu tenho que levar em consideração o volume mergulhado, tudo bem? Como é que a gente pensa aí nesse volume mergulhado, galera? Fácil. Área da base vezes altura. 40 vezes 40, área da base, altura 32. Então, o empuxo, nesse caso 1, não vai fazer diferença. 40 vezes 32 vezes 40, a gente vai ter 51 e 200 G. Não são 51 e 200 gramas, certo? São 51 e 200 G da gravidade. Aí eu penso no peso. Peso, massa vezes gravidade. Então, o peso é igual ao empuxo, 51 e 200. A massa é o que me interessa, 51 e 200 G, desculpa. A massa é o que interessa, vezes G. Cortei G com G, encontrei que a massa é igual a 51 e 200 gramas. Tudo bem? Então, pessoal, a gente quer, no caso, a densidade. Fazer aqui. Densidade, massa sobre volume. Então, a densidade 51 e 200 dividido pelo volume. O volume, no caso, 40 vezes 40 vezes 40.
porque eu estou pensando no volume de todo o cubo, aresta ao cubo, não é isso? Para facilitar um pouquinho a nossa vida, posso cortar esses zeros aqui. Vou ficar aqui, no caso, com 512 dividido por 40 vezes 4 vezes 4, que a gente vai ter, no caso, 640. No caso, 512 dividido por 640, a gente vai ter 0,8 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade. A nona questão, pessoal, também está bem tranquila da gente perceber, da gente pensar sobre ela, porque a gente tem de novo um recipiente, um corpo mergulhado, mas agora esse corpo está mergulhado graças à existência de uma força de tração, que a questão me disse quanto vale essa força de tração. Gente, enquanto ele está preso pelo fio, a gente vai ter que a tração mais o peso é igual à força de empuxo. Por quê? Porque a gente tem essas duas forças, tração e peso, puxando para baixo, empuxo, empurrando para cima, certo? A tração já veio na questão, é 2. O peso, massa vezes gravidade, 0,5 vezes 10, vou considerar 10 mesmo, igual ao empuxo. Empuxo igual a 2 mais 5, inverti logo os dois lados. O empuxo, no caso, aqui é igual a 7 newtons. Na hora que a gente corta esse fio, que é justamente o que a questão me pede, a gente só vai ter o empuxo e o peso. Essa tração aqui deixa de existir. Então, a gente vai ter que o empuxo menos o peso, isso aqui vai ser a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, que é justamente a aceleração que a questão quer. O empuxo, 7. O peso, 5, a gente acabou de calcular, 0,5 da massa vezes a aceleração. Então, 0,5 A igual a 2. Então, a aceleração, 2 dividido por meio. Gente, eu já passei esse bizu para vocês em sala um monte de vezes. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 4 metros por segundo quadrado. Gente, a 10ª questão, ela é bem tranquila de responder, apesar da resolução dela ser um pouco longa, tá bom? Então, a gente vai ter que pensar aqui com bastante cuidado. Ao invés de desenhar aqui a mão, eu vou pensar aqui num bloco. Mas entenda que é a mão que está segurando o corpo. Primeiro, vamos pensar em todas as forças que atuam sobre ele. A gente tem o peso para baixo, o empuxo para cima e a normal para cima. Eu sei que tem empuxo porque está mergulhado, eu sei que tem normal porque está submetido aí à ação de uma superfície. Beleza. Vamos calcular essas forças? Vou calcular todas elas separadas, tá bom? Calcular primeiro o empuxo. De novo, dGV. O empuxo vai ser igual a 1, que é a densidade, 10, que é a gravidade. Aqui eu desenhei com um bloco, mas na questão tem uma esfera. Como é que a gente calcula o volume de uma esfera mesmo? 4/3 de π r ao cubo. A questão me disse que o diâmetro é 10. Então, 5 ao cubo. Gente, adiantando um pouquinho a nossa vida aqui, porque aqui é só matemática, né? Eleva ao cubo, multiplica por 10, divide por 3 e tal. A gente vai ter aqui 5.000 π sobre 3. Deixa assim mesmo, deixa na forma de fração, que vai facilitar a tua vida depois. O peso, vou fazer aqui, massa vezes gravidade. Eu não tenho a massa, mas eu posso pensar na ideia da densidade. Densidade não é massa sobre volume? Então, a massa
eu posso dizer que é a densidade vezes o volume. Então, dVg. Só que aqui é a densidade do corpo, certo? Não é do fluido. Cuidado para não confundir. Continuando aqui em cima. O peso vai ser igual. A questão me disse que a densidade é 5. O volume, a gente já tinha calculado aqui, 125 π sobre 3. Daqui, certo? Desse pedacinho aqui. Então, o peso, 625 π sobre 3. E essa força normal, galera? Concorda se eu disser que empuxo mais normal igual peso, certo? Porque a gente tem essas duas forças para cima e o peso para baixo. Então, normal é igual peso menos empuxo. Nesse caso, normal, quem é o peso? 625 π sobre 3, menos o empuxo, 5.000 π sobre 3. A normal, eu vou considerar o módulo, tá bom? Iria aparecer negativo aqui, ok? Mas é só porque eu considerei o peso positivo. Então, como está para cima, negativo. Mas considerando o módulo, para facilitar a nossa vida, 4.375 π sobre 3. Tenho agora todas as forças. Vou fazer aqui no cantinho, vai caber. A questão pede desde o início a normal dividido pelo peso. Normal, 4.375 π sobre 3. Tudo isso dividido por 625 π sobre 3. Divisão de fração, repete primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou, posso cortar logo esse 3 com esse 3, esse π com esse π. Fiquei simplesmente com 4.375 dividido por 625, que isso aqui é igual a 7. Longo, concordo, mas não é tão difícil.